O soberano número 1 ascende ao trono em 603. 5 anos mais tarde é um guerreiro com prisioneiros a seus pés. 15 anos mais tarde, o soberano número 2 assume o trono. Tem 12 anos de idade e a sua mãe encontra-se a seu lado. Aos 26 anos de idade, está vestido para combater. 10 anos mais tarde, continua a ser um guerreiro, mas está consideravelmente mais pesado. Reina durante 47 anos. A história de Proskuriakov traçou o reinado de 7 reis. Ela deslindou tudo, todas as datas e todas as sequências de cada série. Quando olhei para aquilo, até me tremeram os joelhos. Disse-lhe: conseguiste, Tatiana? É a descoberta mais importante de todos os tempos. Quando apresentou o seu trabalho a Eric Thompson, este disse: sabes bem que isso não pode ser verdade, Tatiana. Não há história nas inscrições. Mas segundo ela, quando na manhã seguinte regressou ao trabalho, já Eric Thompson a cumprimentou dizendo: tens toda a razão. O que é extraordinário para alguém como ele, que toda a vida se opusera à ideia de que aquilo fosse história. E foi assim. Aquilo mudou tudo. Sabíamos agora que aqueles monumentos continham história. O avanço seguinte para a decifração do código ocorreu em maio de 1945, quando o exército russo marchou sobre Berlim. Nas suas fileiras encontrava-se um jovem oficial chamado Yuri Valentinovich Knorozov. Ele disse-me que encontrara nas ruínas da Biblioteca Nacional um livro que sobrevivera aos incêndios e a tudo o resto, e que continha excelentes reproduções a preto e branco dos 3 códices conhecidos na altura: o Códice de Dresden, o Códice de Madrid e o Códice de Paris. O fascínio de Knorozov em relação ao livro aumentou quando ele leu um artigo que afirmava que os hieróglifos maias eram indecifráveis. Encarando isso como um desafio, licenciou-se em Linguística para se tornar um solitário maianista numa área dominada por Eric Thompson. Como estava para lá da cortina de ferro durante o período stalinista, estava também intrinsecamente muito isolado. Não herdara qualquer ideia de outras pessoas à sua volta, ideias que, no caso de Thompson, eram simplesmente erradas. Isso permitiu-lhe ter uma nova perspectiva. Foi uma espécie de começo a partir do zero, por assim dizer. Como linguista, Knorozov sabia que o primeiro passo para analisar um sistema de escrita desconhecido era contar os sinais. Se um sistema de escrita tiver 20 a 35 sinais, será provavelmente alfabético e representativo de sons simples. Se houver entre 80 a 100 sinais, será provavelmente baseado em sílabas. Mas se um sistema de escrita tiver várias centenas de sinais, será certamente logográfico ou baseado em sinais para palavras inteiras. Um sistema logográfico, como o chinês, tem milhares de sinais para milhares de palavras. O sistema de escrita maia tem cerca de 800 sinais. Demasiado para representar um alfabeto e pouco para possuir sinais para cada palavra de um idioma. Por isso, os estudiosos assumiram que fosse um sistema logográfico limitado, com sinais para apenas umas quantas centenas de palavras. Mas Knorozov sabia que nenhum sistema de escrita é constituído apenas por um tipo de sinal. O nosso próprio alfabeto usa numerais e logogramas. Knorozov apercebeu-se de que o sistema de escrita maia também era um sistema misto que combinava sinais de palavras com sinais fonéticos. Com esse conhecimento, concentrou-se no Códice de Madrid, onde haviam sido identificados os hieróglifos dos 4 pontos cardeais. Focando a sua atenção no hieróglifo para o oeste, dedicou-se à parte inferior, encontrava-se o sinal do Sol. Era composto por 2 ilustrado sinais, em todas as suas variações por 4 pontas ou pétalas. Na parte superior, havia uma mão cujo polegar tocava no dedo indicador.
Eric Thompson defendera que o sinal da mão significava término e lera o hieróglifo como término do sol ou pôr do sol e logo oeste. Para Thompson, os hieróglifos representavam ideias e não sons. Eric era muito teimoso relativamente a esse tipo de coisas. Ele determinara que os hieróglifos não eram fonéticos nem podiam ser, e não abria mão disso. Mas Knorozov discordava. Ele suspeitava que os hieróglifos pudessem estar ligados aos sons pronunciados pelos maias. Sabia que em maia a palavra para o oeste é chikin e que a palavra para sol é kin. E por isso alvitrou que o sinal da mão devia ser lido não como conceito término, mas sim como a sílaba chi. Quando combinado com o logograma para sol, forma chikin. Para eliminar coincidências, Knorozov identificou sílabas noutros hieróglifos, que provavam que pelo menos algumas correspondiam aos sons pronunciados pelos maias. E é claro que o aparelho de propaganda soviético aproveitou logo aquilo para dizer: vejam como este jovem estudioso, inspirado pelo marxismo-leninismo, conseguiu fazer o que nenhum outro estudioso imperialista da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos ou da Alemanha jamais conseguiu. Ele mostrou-nos como escreviam os maias e Thompson, um anticomunista convicto, decidiu que aquilo era uma completa fraude e que o mundo tinha de ser esclarecido a esse respeito. Algumas leituras específicas de Knorozov eram questionáveis. Concentrando-se nelas, Thompson desacreditou todo o seu método. Tragicamente, os inestimáveis conhecimentos de Knorozov não foram reconhecidos no Ocidente. Mas a era dos estudiosos solitários espalhados pelo mundo estava a chegar ao fim. A mudança começou em Palenque, impulsionada por Merle Green Robertson. Ela passara anos a documentar para gerações futuras a arte daquele local arqueológico. Durante a execução do seu trabalho, foi visitada por uma professora de arte chamada Linda Shilley. Quando caminhei por entre os edifícios de Palenque, vi uma cultura onde a arte era um elemento central. E fiquei compelida a entender quem a fizera, porquê e como. Shilley começou a ajudar Robertson e no decurso do seu trabalho foi aprofundando o seu conhecimento do local. E esse conhecimento seria posto em prática em 1973, quando Robertson organizou uma conferência em Palenque. Foi lá que Shilley conheceu Peter Matthews, que passara o inverno anterior a analisar livros de hieróglifos de Palenque. Quando terminei esse processo, tinha 3 volumosos cadernos de apontamentos cheios de transcrições de todos os sinais de cada uma das inscrições existentes em Palenque, de acordo com os malditos números T de Thompson. Matthews aliou-se a Shilley para reconstruir a história dinástica de Palenque. Eles sabiam que alguns nomes da realeza de Palenque eram acompanhados por um título, um sinal de um sol alado. O que fizemos foi identificar todos os exemplos desse título e anotar a data mais próxima. Debruçando-se sobre as inscrições de Palenque, descobriram mais de 40 nomes com o título real. Cada um deles estava acompanhado por uma data e um hieróglifo que descrevia o evento associado a essa data, como por exemplo um nascimento representado por uma cabeça de iguana virada para cima. À medida que Shilley e Matthews ordenavam por datas, nascimentos, falecimentos e cerimónias, começaram a emergir padrões. Havia um soberano que se destacava e a quem eles chamaram Lord Shield, Lord Escudo. Nascera no dia 23 de março de 603 e o hieróglifo do seu nome patenteava o escudo de um guerreiro. Isso levou-os ao mais importante edifício de Palenque, o Templo das Inscrições.
O significado dos hieróglifos das suas lajes constituía um enigma secular. Shelley e Matthews descobriam agora que os painéis estavam repletos de referências a Lord Shield e a evento-chave da sua vida. Subitamente, uma descoberta feita em 1948 ganhou um novo significado.